a queda, a queda das muralhas da OTAN e o início da Terceira Guerra Mundial. E Alda, hoje nós levantamos acampamento e vamos adiante. Nós já fizemos aí 4 vídeos sobre a guerra de Gog e Magog, desde 2020 que nós estamos falando. Já fizemos aí também 3 vídeos introdutórios sobre o Gog e Magog. E agora, irmãos, chegou a hora de nós levantarmos acampamento, seguirmos adiante, falarmos a palavra do Messias, que ele tem nos outorgado, mas agora nós vamos entrar de uma forma mais profunda. A partir desta live nós levantamos acampamento, vamos adiante e nós vamos entrar de uma forma mais profunda dentro das Escrituras. Então nós estamos iniciando agora esta live no dia 28 de outubro de 2023, 20 horas e 33 minutos, horário de Brasília. Esta live ela deve ser compartilhada com quem, Igor? Compartilha com as igrejas, com os grupos de igreja católica, grupos de igreja evangélica e grupos da igreja Filadélfia. Nesse momento nós estamos levantando acampamento e indo adiante. Nós estamos agora passando de um patamar para outro. Eu não vou mais tratar aqui nessas palavras que vão ser passadas como se fossem palavras introdutórias. Nós vamos entrar dentro de uma doutrina mais densa, certo? Nessa parte 2 deste vídeo, a queda das muralhas da OTAN e o início da Terceira Guerra Mundial, nós vamos mostrar os detalhes dentro das Escrituras, certo? É um projeto é uma extensão do projeto Lives Filadélfia, que ocorre no Zoom, na igreja. Eu sou apenas um dos pregadores que existe dentro do projeto, são mais de 20 pregadores, e nós estendemos aqui por determinação dos céus, e através das Escrituras, Esté capítulo de número 10, versículo de número 6, estendemos aqui para o YouTube. Então compartilhe aí com os grupos de igreja católica, evangélica e igreja Filadélfia. Pode compartilhar que nós vamos agora iniciar o assunto. O que você vai ver nesse vídeo aqui, você não vai encontrar dentro de seminários teológicos, nem dentro da escolinha bíblica dominical, você não vai encontrar dentro de faculdades de teologia. Nós vamos trazer aqui a Escritura de uma forma pura, uma doutrina do céu, para a tua vida, meu irmão, para que você, naquele grande dia, tenha asas de águia. A palavra fala que você terá asas de águia naquele dia. Como? Se você amadurecer espiritualmente. Então nós estamos aqui lançando essas profecias por mandado do Messias para que você esteja preparado para o tempo do fim. Então nós começamos aqui, como nós começamos lá dentro do projeto, dentro do Zoom, com uma oração. Vamos orar. Eu convoco você a que está aqui juntamente comigo, onde você estiver, livre de amar. Você está aqui por livre e espontânea vontade. Eu convoco você para estar juntamente comigo agora, baixando sua cabeça, entrando em oração ao Altíssimo, ao Criador dos céus, da terra, do mar, da fonte das águas, aquele que vive para todo sempre. A Ele somente a honra, a glória e o louvor. Entra comigo agora nesse momento de oração. Entra comigo, meu irmão, em nome do Messias, em nome de Yahshua Mashiach, para que nós venhamos entrar nessa palavra. Let's pray, amigos. Vamos orar. Pai bendito, Pai amado, estamos aqui na Tua presença. Cada um de nós somos Teus, comprados com o sangue do Teu Filho. E a obra também é Tua. Faz-o conforme a Tua vontade. Aleluia. Pai amado, Pai querido, Tu nos colocaste no fogo, é no fogo que nós vamos ficar. Aichou, em nome de Yahshua Mashiach, estou agora transmitindo esta palavra por tua determinação e ela vai se cumprir. Aichou, porque a tua palavra, ela não volta vazia. Louvado seja o teu nome. Desde 2020, quando nos mandaste pregar esta palavra, Pai, as profecias elas vêm se cumprindo e agora tu manda nos dar este alerta de que ela acontecerá de uma forma iminente. Pai, abençoa teus filhos que escutam esta palavra. Eu oro, Pai, pelas nações que vão entrar neste conflito no leste europeu, no Oriente Médio. Alerta as pessoas para que venham evacuar destes locais que estão em linha vermelha. Em nome do teu filho, Yahshua Mashiach, nós começamos agora esta live debaixo da tua poderosa mão. Assim seja. Louvado seja Yahweh. Então a live de hoje tem um título: A Queda das Muralhas da OTAN e o Início da Terceira Guerra Mundial. E vou mostrar para você os detalhes dessa queda dessas muralhas e do início dessa Terceira Guerra Mundial. Muitas pessoas falam que já começou, mas não começou ainda, dentro das Escrituras. Certo? Para isso, eu sugiro que você acompanhe esse estudo com uma Bíblia, ou de uma boa tradução, para que você possa acompanhar, rabiscar as Escrituras e aprender juntamente conosco aqui
acerca dessas profecias, que devem acontecer justamente aonde? No final do 6º milênio, no início da semana de Daniel. Então vamos direto ao ponto, irmãos. Já vamos começar daqui. Vamos direto ao ponto. Isaías, capítulo de número 21, versículo de número 2, parte B e C do versículo. Então deixa eu transmitir uma palavra para você, né? Que está aí nos 4 cantos da terra, que se encontra principalmente ali naquela região, né, do Oriente Médio, naqueles países do leste da Europa. Alguns países como o Iraque, Ucrânia, Líbia, Estônia, Lituânia, Finlândia, Romênia, aqueles países do Oriente Médio, até mesmo Israel, o Egito. Esses países, meus irmãos, eles estão em linha vermelha. Talvez os governos não estejam alertando para essa possibilidade, mas vocês estão vendo que os governos eles estão fazendo preparativos para essa grande guerra. Por quê? Porque essa guerra ela já se torna inevitável diante do cenário que está se apresentando. E ela vai de encontro às Escrituras. As Escrituras falam também que neste momento que nós estamos, bem no iniciozinho da semana de Daniel, vai acontecer uma grande guerra. Essa grande guerra será chamada Terceira Guerra Mundial. Ela vai acontecer com a abertura do 2º selo. Então, se você conhece alguém que se encontra nestes países, que estão em linha vermelha, leste europeu, Oriente Médio, não é um momento de pânico, mas é um momento de fazer um planejamento e tentar deixar esses locais. Linha vermelha. Igor, linha amarela. Quais são os países linha amarela? Capitais da Europa. Se esquentar no Oriente, lá no Oriente, no leste europeu, Japão. São pontos de destaque perigosos, certo? Nada acontece aqui na Terra sem que antes alguém avise. Então nós estamos avisando já faz algum tempo, desde 2020, e o tempo limite para que isso tudo aconteça chegou. Então, o Altíssimo manda dizer que o tempo é agora. Não é coisa para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos. O momento chegou. Então pega a tua lamparina e enche agora de azeite, azeite celestial, azeite do céu. Esse azeite que muitas vezes não se encontra mais dentro das igrejas. Recebe agora azeite do céu sobre a tua vida, meu irmão, e sobre a tua vida, meu irmão. Em nome do Messias. Recebe azeite celestial sobre a tua vida. Isaías capítulo de número 21, versículo de número 2. Igor, Isaías 21 está falando de quê? Isaías 21 vai ser de forma direta. Isaías 21 está falando de quê? Do início da Terceira Guerra Mundial e da queda das bases americanas no Iraque. A Terceira Guerra Mundial ela começa como, Igor? Ela começa com a queda das bases americanas no Iraque e na Síria. Um ataque russo xiita contra estas bases, coloca essas bases por terra, que são as muralhas da OTAN que protegem Israel, e tem-se início a partir desse momento a Terceira Guerra Mundial. Então não se preocupe que ela ainda não começou. Terceira Guerra Mundial ainda não começou. Igor, mas não tem que acontecer no início da semana? E a semana ela não se abre somente na primavera, em abril? No mês que der a primavera, a semana não só pode se abrir nesse dia? O que eu quero passar para você aqui é prudência. Eu quero deixar aqui a máxima para você que o Messias falou. O que foi que o Messias falou para a igreja? O Filho do Homem virá em uma hora em que não penseis. E se ele quiser quebrar a ordem, a lógica, iniciar a semana agora, mudar a data da metade, para que ninguém saiba. Você deve agir como? Com prudência. Então, Isaías 21, capítulo 21, versículo 2, diz o seguinte. Visão dura se me manifesta. Parte B e C do versículo, diz o seguinte. O destruidor anda destruindo. Sobe, Elã, sitia, ô Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Nós já vimos na live passada quem é esse destruidor. Você volta lá no GOG, no pré-GOG, né? Pré-GOG 5, que nós gravamos na live passada, bem introdutório, bem simples, e você vai ver quem é esse destruidor. Lá nós mostramos, por A mais B, que esse destruidor é quem? A Confederação do Norte, chefiada pela Rússia. Trata-se do país da Rússia, o destruidor das nações. Nós mostramos que ele aparece com o nome de destruidor aonde? Em Jeremias, capítulo de número 4, versículo de número 7, atacando Israel. Em Jeremias também, capítulo de número 51, versículo de número 56, atacando quem? Atacando a Europa no tempo do fim.
E aonde mais, Igor, que apareceu o nome destruidor, a Rússia aparecendo com esse termo destruidor? Em Naum, capítulo 2, versículo 1. Ela atacando as bases americanas no Iraque. Então, Isaías capítulo 21, meus irmãos, nada mais é que o detalhamento de Naum 2:1. Vai mostrar em detalhes esse ataque que vai acontecer sobre as bases americanas. Aonde? No Iraque e na Síria. Por isso que aqui o versículo, Isaías 21:2, está falando, no início desse detalhamento. O destruidor anda destruindo, ou seja, é um ataque de quem? Do destruidor, é um ataque da Rússia contra essas bases americanas. Só que a Rússia ela não vai atacar sozinha, vão ter mais 2 países que vão atacar juntamente com ela. Um a gente sabe que é o Irã. Na próxima live, a gente faz a live mostrando quem são os 2 países. Então vamos avançar aqui. Essa é uma live que vai ter muitos mapas. É uma live de muitos mapas, de muita explicação geopolítica ali daquela região, certo? Vamos pegar só o comecinho aqui desse versículo, depois eu vou colocar aqui na tela para os irmãos verem ele em detalhes, junto com alguns códigos e algumas gravuras. Mas eu preciso fazer essa rápida introdução. O destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elam, sitia, ó Média, sobe, ó Elam. Vamos ver aqui o versículo em detalhes, que eu já mostro no mapa para você quem é esse Elam. Vamos dar uma olhada aqui no PDF, para a gente terminar logo essa introdução. Tem muitas gravuras para a gente ver hoje. Deixa eu fechar aqui tudo isso. Pronto. Primeiro os irmãos me digam se estão vendo o versículo daí, se conseguem ver perfeitamente. É possível ver o versículo, porque a gente agora vai sentar na tela, né? Então vamos lá, vamos em frente. Então você está vendo o versículo aí na tela. Louvado seja o Criador. Isaías capítulo 21, eu quero ver com você somente o detalhe aqui do versículo 2, a parte B e C do versículo. Aqui o assolador assola. Aqui você não precisa ver, nós já vimos o destruidor anda destruindo. Nós vamos começar a ver somente esse trecho. Sobe, ó Elão, sitia, ó Média, fiz cessar todos os suspiros devido a ela. Eu vou mostrar para você aqui, digamos assim, como que se inicia essa Terceira Guerra Mundial. O que é que faz, qual é o gatilho que se dá para o início dessa Terceira Guerra Mundial? Como que se dá essa guerra? Está justamente neste versículo. Eu vou explicar aqui o código para vocês. Veja que o versículo, que a Rússia, ela está gritando para outra nação, para outro país. O que é que a Rússia está gritando? Sobe, ó Elão, sitia, ó Média. Fiz cessar todos os suspiros devido a ela, que já fiz cessar todos os seus gemidos. Vamos explicar por detalhes. A Rússia, meus irmãos, ela está gritando aqui para o país do Elão, para o país da Média. Quem é o país do Elão da Média? Os irmãos já sabem, está aqui no mapa acima. Você pode observar aqui no mapa o povo elamita, que ficava ali no território dos Medo-Persas. Trata-se justamente da onde esse território aqui, nos dias de hoje? Trata-se do território da Pérsia, do Irã, né? Chamado hoje. Então a Rússia, ela está gritando aqui para quem, Igor? Ela está gritando justamente para o país iraniano. Sobe, ó Irã, sitia, ó Média. Sobe contra quem, Igor? A Rússia está mandando o Irã, neste versículo profético do início da Terceira Guerra Mundial, subir contra quem? Contra Israel. Ela está dando uma ordem, está dando um sinal verde para que o Irã vá sobre Israel. E aqui na parte mais na frente do versículo vai dizer, sitia, ó Média. Está mandando sitiar quem? A Rússia está mandando Israel sitiar quem? O país judeu. Inclusive, eu vou mostrar para vocês aqui na tela que o Irã ele já ameaçou Israel de sitiá-lo através de uma série de atentados de grupos ligados a ele. Só que agora a ameaça que ela começa a surgir aí no cenário geopolítico vem do próprio Irã. Vou mostrar para vocês aqui alguns documentos. Deixa eu ver onde é que estão aqui na janela 1.9, 10 e 11. Aqui. Quero mostrar para vocês aqui, irmãos, é que essas profecias elas já estão se desenrolando, só que muitas pessoas não estão percebendo. Observe aqui que no dia 26 de outubro, agora, 26 de outubro, está aqui a data, aqui no cursor,
A Rússia recebe representantes de quem? Do Irã e do Hamas. Quem que... Você está vendo o que aí? Você está vendo o rei da Confederação do Norte e o rei da Confederação do Sul se reunindo justamente agora neste momento. Foram liberados detalhes da reunião entre a Rússia e o Hamas, mas os detalhes, se você ler a reportagem, da reunião da Rússia com o vice-ministro de Relações Exteriores do Irã, não foi liberado os detalhes. No outro dia, que é 26 de outubro, no outro dia, 27 de outubro, olha só o que aconteceu. No mesmo dia, 26 de outubro, Irã faz uma ameaça contra os Estados Unidos por apoio a Israel, que rejeita cessar fogo. Preste bem atenção que o Irã foi lá, conversou com a Rússia, e logo depois que ele conversou com a Rússia, creio que foi depois, o que é que ele está fazendo aqui? Ele está ameaçando os Estados Unidos. Logo depois que ele falou com a Confederação do Norte. Agora você vai ver aqui o que aconteceu no outro dia, dia 27. O Irã, ele iniciou exercícios militares para confrontar possíveis ameaças. Ou seja, um dia depois de ele falar lá com os Estados Unidos, um dia depois de ele falar lá com a Rússia, o Irã, ele já começou a fazer o quê? Exercícios militares. Para quê? Para que ele está fazendo esses exercícios militares? Porque o cenário está instável lá no Oriente Médio e ele planeja, como foi falado ali pelo representante do seu líder supremo, ele planeja fazer uma investida contra o Estado judeu, com toda a sua força, com todas as suas tropas e seus exércitos, justamente como mostram as profecias. E isso vai acontecer, meus irmãos. Isso vai acontecer e não vai tardar. Foi o que aconteceu agora no dia 28, hoje. Israel ele iniciou a operação terrestre em Gaza, apesar dos pedidos de cessar-fogo. Quando Israel está atacando ali, né, o povo palestino, os filisteus, quando ele está atacando os filisteus ali no sul de Israel, o que é que está acontecendo? Muita destruição, né? Muita destruição sobre a Confederação do Sul, sobre o povo muçulmano, liderados pelo Irã, muita destruição. E o que é que a dor e a destruição causa? Ela causa suspiros, gemidos. E como é que está lá no versículo da profecia? O versículo da profecia fala o seguinte: sobe, ó Elã, Siti, ó Média, fiz cessar todos os suspiros devido a ela. Devido à Babilônia, né? Deixa eu mostrar aqui nessa tradução que fica melhor. Essa tradução aqui fica bem melhor. O destruidor não destruindo. Sobe, ó Elã, Siti, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. O que é que está mostrando aí um versículo claramente para nós? Está mostrando que a Rússia, meus irmãos, vai chegar um momento que ela vai tomar as dores do povo iraniano, do povo muçulmano. Vai tomar as dores dos xiitas e até dos sunitas que estão sendo o quê? Atacados ali através do eixo OTAN-Israel. Eles estão sendo atacados aonde? Ali dentro de Gaza, né? Devido àquele grande ataque que houve dentro de Israel. O que é que vai acontecer? Vai chegar um determinado ponto que a Rússia ela vai tomar as dores deste povo iraniano e vai lançar um ataque contra quem? Contra as bases americanas dentro do Iraque e dentro da Síria. É isso que o versículo está mostrando. E vai mandar o Irã marchar contra o país judeu. E o destruidor anda destruindo. Sobe, ó Elã, Siti, ó Média, que já fiz cessar todo o seu gemido. Veja aqui que no final do versículo, o que é que está dizendo? Que já fiz cessar, acabar todo o seu gemido. Por quê? Porque a Rússia ela vai tomar as dores desse país iraniano, ela vai tomar as dores do povo muçulmano, e ela vai fazer uma coligação juntamente com o Irã e juntamente com outros países muçulmanos para atacar Israel, para entrar dentro do país judeu. Neste momento, a palavra mostra que também países europeus vão cair nas mãos da Rússia. Nós vamos mostrar os detalhes para os irmãos. Então, fiz essa pequena introdução aqui com os irmãos para mostrar o início, não é? Deixa eu voltar aqui para a tela. Então, fiz essa pequena introdução com os irmãos para mostrar o início dessa Terceira Guerra Mundial. Lá nós mostramos, nesse trecho da Escritura, nós mostramos meio que o motivo para que essa guerra inicie. Como que será? Será tipo uma contraofensiva, um contra-ataque do eixo russo-muçulmano, russo-iraniano, contra quem? Contra os Estados Unidos e seus aliados. Vai ser um ataque que vai acontecer onde? Dentro do Iraque e dentro da Síria. As forças dos Estados Unidos no Iraque e na Síria
com a entrada da Rússia nesse conflito lá no Oriente Médio, não vão resistir. Elas não vão resistir. E o que é que vai acontecer? Esse povo xiita, ele vai avançar sobre essas muralhas, sobre essas bases, e depois vai desembarcar dentro do Estado judeu. Então nós introduzimos aí com este versículo. Agora nós vamos passar para outro cenário, para outro versículo, que vai mostrar o momento exato em que essas muralhas da OTAN, em que essas bases da OTAN no Iraque, elas vão cair. Eu vou mostrar... Qual o capítulo, Igor, que mostra isso? Nós estávamos em Isaías, capítulo de número 21. Acredito que, com o passar do tempo, eu me acostumo, né, com o YouTube, né? Ainda não estou bem habituado. Mas a profecia, irmãos, ela está em Isaías, capítulo 21, certo? A profecia que mostra o momento exato em que essas muralhas da OTAN ela caem está onde? Está no capítulo seguinte, no capítulo de número 22. O capítulo de número 22, ele mostra o quê? Ele mostra o quadro profético do cerco de Jerusalém. Quando a gente vai adentrando estes versículos e vendo esses códigos, quando a gente chega no versículo de número 5, nós começamos a identificar o momento exato em que essas muralhas caem, as muralhas da OTAN. Daqui a pouco eu vou mostrar para você todos os detalhes dessas muralhas. Vou mostrar através de gráficos, mapas, gravuras, para que possa ficar bem fixado no seu entendimento. Então, Isaías, capítulo de número 22, versículo de número 5, diz o seguinte: porque dia de alvoroço e de vexame e de confusão é este, da parte de Yahweh dos exércitos. E um clamor no vale da visão, um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Vou ler novamente. Eu vou ler novamente a parte dos muros. Um derribar de muros e um clamor até as montanhas. Então, Isaías capítulo 22, versículo 5, o que é este versículo, Igor? Ele é o detalhamento de Isaías 21. É o exato momento em que essas muralhas das bases americanas dentro do Iraque e dentro da Síria caem. E eu vou estar mostrando agora para os irmãos o que são essas muralhas. Vou estar mostrando aqui uma série de mapas para os irmãos para que a gente possa dar uma leve aprofundada, para que a gente possa dar uma aprofundada nesse assunto. Deixa eu ver se tem alguma pergunta, alguma dúvida. Câmera. Não são suposições. Nós vamos começar a mostrar aqui os detalhes para vocês. Muitas pessoas vão ficar surpresas. Aqui na minha colinha manda eu mostrar a janela 2.1 e 2.2. Então, irmãos, vocês viram aí que existe uma série de muralhas que protegem o país de Israel contra o avanço russo xiita, certo? Eu vou mostrar para vocês, na prática, o que são essas muralhas. Estão aqui nas janelas aqui do meu computador. Vou estar mostrando a tela aqui para os irmãos agora. Ainda não estou habituado ao YouTube. Não sei se vou conseguir estar algum dia, né? Mas vamos aqui tentar fazer melhor. Antes da gente mostrar essas muralhas, eu quero mostrar uns detalhes aqui que separei para os irmãos. Captura de tela. Ponto 3. Aqui. Então vamos aqui, irmãos. No dia 13 de outubro de 2023, o Irã ameaçou Israel com novas linhas de frente, né, na guerra. Seus irmãos estão acompanhando, sabem o que está acontecendo. O Irã está constantemente alertando Israel e os Estados Unidos que irá atacar realmente o país judeu. Israel seguiu, mesmo assim, com as ameaças iranianas, né, que é um país que pode ali brigar com Israel. Israel seguiu bombardeando Gaza, destruindo. Por isso que o versículo lá em Isaías, capítulo de número 21, o que é que ele fala? Já fiz cessar todo o seu gemido. Isso aqui é o gemido dos iranianos de Gaza, o gemido dos muçulmanos, entendeu? O Irã toma para si, toma as dores do povo muçulmano daquela região. Aqui imagens fortes mostram Israel promove brutal bombardeio durante a noite numa faixa de Gaza incomunicável, né? Que aconteceu justamente ontem, para que desse início o quê?
a entrada terrestre ali do exército judeu. Israel atacou aqui nesse momento, apenas no dia 10 de outubro de 2023, 18 dias atrás, ele já atacou 5,3 mil prédios em Gaza e 610 mil palestinos. Isso aqui são os suspiros do povo palestino, os suspiros do povo de Gaza, que fala lá no versículo de Isaías, capítulo de número 21, versículo de número 5. Os Estados Unidos atacam bases na Síria, usados por grupos ligados ao Irã. Os Estados Unidos se envolvendo na guerra, atacaram as bases dele lá no Iraque, deram uma atacada, e ele respondeu atacando as bases lá os grupos ligados ao Irã dentro da Síria, no norte. Agora vamos mostrar lá as muralhas para os irmãos. 2.1. Deixa eu colocar aqui, irmãos. Pronto. Pronto, irmãos. Vamos começar aqui esse vídeo. O real assunto desse vídeo, Isaías capítulo de número 22, versículo de número 5. Mostrei para vocês esse versículo inicial das muralhas. Vou mostrar os seguintes. Você observa aí de forma bem clara em Isaías 22:5. Vou colocar aqui para os irmãos verem na tela. O vídeo começa praticamente aqui, os detalhes. Isaías 22:5. Porque dia de alvoroço e de atropelamento de confusão é este, da parte de Al dos exércitos, no Vale da Visão em Jerusalém. Dia de derrubar o muro e de clamar até os montes, de derrubar o muro. Quero que você se atente a esse detalhe. Dia de derrubar o muro. Deixa eu pegar essa outra tradução aqui. Ela vai falar no versículo 5, derribar de muros. Agora eu vou mostrar para você o que são essas muralhas, o que são esses muros que protegem Israel. Nessa outra tela. Vamos entrar aqui no mapa, irmãos. Vocês estão vendo aqui o país judeu, país que se encontra no centro da terra. E você está vendo aqui ele cercado por uma série de países, né, de religião muçulmana. Aqui está o Iraque. Vocês estão observando aqui na tela o Iraque. E vocês estão observando aqui na tela o grande líder xiita, o Irã. Os irmãos observem que para o Irã ele chegar dentro de Israel, ele tem que transpor o país iraquiano. Sabendo disso, os Estados Unidos, juntamente ali com seus aliados, mas principalmente os Estados Unidos, aqui são bases americanas, o que foi que eles fizeram? Eles fizeram uma série de bases americanas aqui, ó, uma série de bases aqui dentro do Iraque. Esses pontinhos verdes aqui no mapa que eu estou mostrando para os irmãos, são bases americanas. Para que servem essas bases, Igor? Além do petróleo, que é lucro aí para os americanos, é uma forma de os Estados Unidos, a Babilônia, proteger o país judeu. Vou mostrar outro mapa aqui para os irmãos mais claro. Veja nesse outro mapa aqui, as bases aqui, em forma de uma lua contrária contra o país iraniano. Os irmãos podem observar. O Irã aqui, Israel lá na ponta, e como que se fosse uma lua contrária. Vou já mostrar para os irmãos a lua do terror. Nesta outra tela aqui, irmãos, vocês estão vendo aqui, ó, em cima do Iraque, esse mapa aqui está errado, aqui é o Iraque. Quem faz fronteira com a Jordânia é o Iraque. Em cima aqui do Iraque, a Síria, vocês estão vendo aqui uma base dos Estados Unidos justamente aqui. Os Estados Unidos implantou essa base aqui para quê? Também para proteger os judeus. Vou mostrar para os irmãos no outro mapa o que é que tinha antes dessa base americana aí. Antes dessa base americana, justamente aqui, ó, como eu falei para os irmãos, Jordânia faz fronteira com o Iraque. Justamente nesse pontinho onde está o cursor do mouse, nesse pontinho aqui amarelo, quem é que estava lá antes? O Estado Islâmico, ou seja, os xiitas, que são inimigos de Israel. O que foi que os Estados Unidos fez? Os Estados Unidos foi lá, invadiu e criou uma base. Então, essas bases americanas que acontecem aqui nesse país iraquiano, nesse país sírio, o que é que elas fazem? Elas protegem justamente o país judeu, protegem o Israel contra quem? Contra os países xiitas, principalmente contra o Irã. A palavra, as escrituras, as profecias, nós estamos entrando agora,
elas mostram que essas muralhas de Israel, no Iraque e na Síria, elas vão cair. E quando essas muralhas elas caírem, o que é que vai acontecer? Vai iniciar-se a Terceira Guerra Mundial. Que foi que eu falei para vocês no vídeo GOG 4? Que o principal alvo da Terceira Guerra Mundial é quem? É o país de Israel. E por que o país de Israel não é atingido? Por causa dessas muralhas. O que acontece é que essas muralhas elas vão cair por terra. Quando essas muralhas caírem por terra, os olhos da Rússia vão se voltar para dentro de Israel. E ele terá imaginações no seu coração para quê? Para tomar justamente os campos petrolíferos de Israel e do Egito. Vou mostrar esses detalhes justamente nas lives seguintes. Então isso aqui são as muralhas, meus amigos. Agora, existe algo que bate de frente contra essas muralhas, tentando derrubar, que tenta sempre minar, derrubar essas muralhas, mas que até hoje não tem conseguido. Só vai conseguir com o apoio russo. Igor, o que é que vai de frente contra essas muralhas da OTAN no Iraque? Chama-se a Lua do Terror. Vou estar explicando agora para os irmãos em detalhes. Olha aqui as bandeiras dos países islâmicos, muçulmanos. O que é que você observa? Que cerca de 50% desses países islâmicos, o que é que eles têm nas bandeiras? A Lua. A Lua é um símbolo muçulmano. Países altamente muçulmanos aqui, os irmãos podem observar: Líbia, Jordânia, Turquia, Tunísia, Marrocos, Camarões. Vocês observam que nos países muçulmanos sempre tem essa lua. Agora eu vou mostrar para vocês essa lua no mapa, o que ela realmente é para os muçulmanos. Além do símbolo religioso deles, o que é que ela significa. Observem aqui essa lua neste mapa aqui do Oriente Médio. Vou mostrar de mais perto para os irmãos. Pronto. Estão vendo essa lua aqui? Essa lua chamada lua xiita, a lua do terror. Os irmãos observam que ela está principalmente aonde? Sobre os países muçulmanos xiitas, né? Sobre os radicais islâmicos. Países como o Irã, países como a Síria, países como o Líbano, principalmente nesses três países, você observa que a lua ela está mais escura. No Irã, no Líbano e na Síria. O que acontece? O Líbano ele foi derrotado por Israel em 2006, ficou devastado, sobrou para ele apenas alguns rebeldes, o Hezbollah, que não se compara em grande peso a uma nação, como um país judeu, A Síria, os Estados Unidos entrou, a Rússia entrou, várias nações entraram, foi devastada no ano de 2011. O que acontece? O Líbano e a Síria, digamos assim, não tem forças para ir contra o Estado judeu, estão descartados. Mas quem foi que sobrou desse eixo xiita, dessa lua xiita aqui, para reinar aqui, reina sobre esses povos xiitas, que financia esses povos xiitas? Por isso que lá em Isaías, capítulo de número 21, também vai dizer que este mal, ele vem da onde? Ele vem dos desertos, do país dos desertos, da terra que domina o terror. Que eu não posso falar aqui a palavra que você conhece muito bem, terror, uma sílaba e o mó no final. Qual o país que domina tal coisa, que domina tal ato? Justamente o país iraniano. Ele sobrou, ele não foi atacado pelos Estados Unidos. E ele se fortaleceu. E ele anda financiando esses grupos, todos esses grupos que estão como principal objetivo o quê? Destruir o Estado judeu. Então essa é a lua do terror. Essa lua do terror aqui que os irmãos estão vendo, ela bate de frente contra as muralhas dos Estados Unidos, podemos dizer assim, da OTAN, que são do mesmo eixo, dentro do Iraque. Observe que as muralhas elas estão justamente aqui onde está a lupa. Onde está essa lupinha aqui, as muralhas, as bases da OTAN estão. As bases dos Estados Unidos. E mais ou menos aqui pela Síria, por essa região. Observe aqui no mapa. Ó. Aqui estão as bases americanas. Não é só aí. Aqui também tem bases americanas protegendo. Aqui no sul da Síria. Observe aqui. Ó, base dos Estados Unidos. Aqui tem proteção americana nessa região. Agora deixa eu mostrar para vocês aqui um detalhe sobre essa lua xiita. Crescente xiita, a lua é chamada de crescente xiita, meia-lua xiita. É uma região do Oriente Médio, teoricamente, em forma de crescente, onde a maioria da população é xiita. Então observe que esses países aqui, o Irã, a Líbia, a Síria, né, eles são
a principal pedra de tropeço ali dentro do, né, no sapato judeu, né, ali que tenta realmente minar as forças de Israel. Observe que esses países mais sunitas, como a Arábia Saudita e alguns outros países aqui sunitas, eles não são, digamos assim, o principal problema de Israel, mas são esses países xiitas, justamente dessa lua. E essa lua do terror, ela vai vir contra quem? Ela vai vir contra essas muralhas da OTAN lá no Iraque. Isso vai acontecer. E o que é que vai acontecer? Quando que isso vai acontecer? Quando a Rússia apoiar, meus irmãos, quando a Rússia apoiar essa lua xiita. A palavra mostra que as bases americanas no Iraque e na Síria, elas não vão resistir, elas vão cair por terra. Nesse exato momento que acontecer isso, tem-se início, de acordo com as escrituras, a Terceira Guerra Mundial. Nesse momento que acontecer isso, nesse exato momento, os irmãos já estão dentro da semana de Daniel. Quando acontecer isso, nós estaríamos dentro da semana de Daniel e já teria sido rompido o quê? O segundo selo. Porque a palavra fala que o cordeiro que foi morto e ressuscitou, ele é digno de abrir o livro lá de Apocalipse, capítulo de número 5, capítulo de número 4. Ele é digno de abrir o livro e romper os seus 7 selos. Então os selos serão rompidos. Só isso. Carregando aqui. Alguma dúvida até aqui? Carregador ligado. Deixa eu entrar aqui no YouTube. Só um instante, irmãos. Deixa eu voltar aqui a câmera para mim. Câmera, pronto. Eu acho muito difícil me acostumar um dia com câmera. Mas quem sabe, né? Vamos lá, alguma dúvida, irmãos, até aqui? Alguma dúvida? Para a gente continuar e terminar e entrar no próximo versículo que vai falar dessas muralhas? Não tendo dúvidas, nós vamos continuar, ok? Vamos voltar aqui. Deixa eu pegar aqui minha colinha aqui para ver onde é que eu tô aqui das profecias. Já mostrei a lua. Já expliquei os muros. Beleza. Certo. Come on, vamos lá. Eu vou mostrar agora para vocês outro quadro profético dentro das escrituras acerca desses muros. Certo? Isso nunca foi mostrado. A palavra fala que essa palavra estava selada até o tempo do fim. E ela é aberta justamente onde? Na última semana de Daniel. Vou mostrar para vocês agora outro versículo dentro das escrituras que vai aparecer novamente esses muros. Só que esses muros eles vão aparecer sendo derrubados. Vou estar mostrando para os irmãos agora. Onde é que está, Igor? Livro do profeta Jeremias, capítulo de número 51, versículo de número 58. Vou colocar aqui na tela para os irmãos. Jeremias 51, 58, vão mostrar o quê? Esses muros sendo derrubados, irmãos. Diz o seguinte: assim dizia ao dos exércitos, os largos muros de Babilônia totalmente serão derribados, e as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo, e trabalharão os povos em vão, e as nações serão para o fogo, e cansacião. Vou mostrar aqui em outra tradução. Essa tradução já está boa, né? Dá pra gente dar uma analisada nesse código. O que é que está dizendo aqui a profecia? Está dizendo que os largos muros da Babilônia, as bases americanas lá dentro do Iraque, meus irmãos, elas vão ser o quê? Totalmente derribadas. E as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. Igor, e aí no capítulo que você está lendo? Mostra com detalhes qual o país que vai fazer isso? Vou abrir aqui na minha escritura. Mostra, irmãos. Interessante é que mostra, e bate justamente com a Rússia. Jeremias capítulo 51, versículo 58. O que é que diz? Quer dizer, eu acabei de ler para os irmãos. Fala da queda dessas muralhas, dessas bases americanas onde? Lá dentro do Iraque. Se você voltar 2 versículos, você vai ver o país russo invadindo quem? Essas bases americanas dentro do Iraque. Jeremias 51, 56. Porque o destruidor vem sobre ela. Então é a Rússia que vai ajudar esses países xiitas
a derrubar essas muralhas. Mais algum versículo, Igor? Você observar bem aqui nesse código, irmãos, o que é que está dizendo aqui? Os largos muros de Babilônia, totalmente serão derribados. E as suas portas excelsas serão abrasadas pelo fogo. Então grava a palavra muros, os muros, e grava a palavra portas. Elas vão ser derribadas para que aconteça o avanço russo xiita. Sei que a gente não quer, que a gente não deseja que o país judeu ele seja invadido por essas nações xiitas. Mas isso está acontecendo por quê? Porque Israel foi teimoso. Israel não quis aceitar o Messias, não quis aceitar Yahshua, não aceitou que o Messias dele tivesse que padecer na mão dos romanos. Como eles não aceitaram Yahshua, quiseram estabelecer um Messias agora, próximo ao fim dos dias, eles vão receber aí esta sentença da parte de Yahweh. Yahweh vai permitir que essa confederação russo-xiita entre dentro do seu território. Por quê? Porque eles não querem aceitar Yahshua, eles não querem aceitar o Messias. E aí o que é que vai acontecer? Quando a semana de Daniel começar a adentrar, eles vão aceitar outro que vai vir no seu próprio nome. Eles vão aceitar um romano, um europeu, para estar liderando eles dentro desta semana de Daniel, quando essa semana começar a adentrar. Vou mostrar aqui outro versículo para os irmãos, Zacarias, capítulo de número 12, versículo de número 3, que diz o seguinte: naquele dia farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos. Todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. O que é que está mostrando? Está mostrando que aqueles países, Estados Unidos, os países europeus da Babilônia, os países que procurarem proteger Israel, o que é que vai acontecer com eles? É como se eles estivessem carregando uma pedra muito pesada, eles vão se cansar. Depois que as bases americanas lá no Iraque e na Síria caírem, a palavra mostra, através desses códigos, o que é que vai acontecer? Que essas nações vão se cansar de proteger Israel. Vai ser quando a confederação russo-xiita vai entrar dentro do solo judeu. Veja de novo aqui o versículo 51, capítulo 51, versículo 58 de Jeremias, e veja, irmãos, que a ligação das profecias é perfeita. As nações serão para o fogo e cansar-se-ão. As nações serão para o fogo quando? Com o ataque das bases americanas, bases da OTAN, praticamente, ali dentro do Iraque, dentro da Síria, elas serão para o fogo. Quando elas forem atacadas, o que é que vai acontecer? Elas vão se cansar. Só um instante, irmãos. Irmãos podem falar aí no chat. Só um instante. Deixa eu voltar aqui para mim. Eu não sei, irmão, se eu vou me acostumar com esse negócio de câmera algum dia. Só um instante, quero terminar. Tem mais um versículo muito importante agora para passar, né? Para quem é estudioso das Escrituras vai ficar muito surpreso. Deixa eu ligar aqui o carregador mais um instante, por favor. Câmera. Pronto, irmãos. Pronto, irmãos. Deixa eu tentar adiantar aqui.
Os irmãos estão me vendo aí? Voltou? Beleza. Irmãos, desculpa aí pelos problemas técnicos, né? Nós não temos ainda esse costume, né, com o YouTube e tudo mais. Eu gostaria que os irmãos focassem no conteúdo. Ele tem um versículo muito importante para passar, para fechar esse vídeo, ok? Aconteceu aqui de cair o computador, infelizmente, não estava carregando. Deu uma falha aqui no interruptor, mas nós já estamos voltando. Os irmãos conseguem me ver para a gente continuar e terminar essa transmissão? Próximo versículo. Deixa eu ver aqui o OBS. Tá ok, câmera. Pode continuar? Tá de boa? Então vamos continuar, irmãos. Seguinte, irmãos, para a gente terminar aqui essa palavra, já mostrei várias coisas para os irmãos, mas falta um versículo para a gente fechar. Um versículo. Os irmãos estão me ouvindo? Como é que tá a câmera? Tá tudo ok? Vídeo e voz ok? Ok. Então vamos lá. É o jeito. A gente vai, né? O pregador não é muito habituado a YouTube. O conteúdo é celestial, a ordem é celestial, a palavra é inédita. Quem sabe algum dia eu me acostume com câmera, quem sabe algum dia eu me acostume com YouTube, né? Mas na verdade eu não vejo a hora de terminar, né? De passar toda essa palavra que tenho que passar. Vou precisar de alguns meses, anos. O compromisso que eu fiz com o Altíssimo, com o Criador, foi de passar tudo. Vou passar. Quando terminar, creio que vou parar. Mas vamos aqui para fechar esta live, para ela ficar forte. Se você tem assim um certo entendimento, se você já estudava as escrituras, a guerra de Gog e Magog, vai fechar com um versículo muito lindo. Você vai ver as coisas começarem a se ligar de uma forma muito perfeita, muito tremenda. Está lá em Ezequiel, capítulo de número 38, versículo de número 11. Vou colocar na tela para os irmãos verem. Ezequiel 38, 11. 3.3, 3.4. Olha que coisa linda, irmãos, juntando com tudo que a gente falou até agora. E dirás, a Rússia, vocês conhecem Ezequiel 38, sabe que é a guerra de Gog e Magog, Ezequiel 38 e 39. E dirás, subirás contra a terra das aldeias não moradas. Olha o detalhe, não moradas. Por que elas estão não moradas? Talvez você já leu esse versículo aqui várias vezes, talvez até dezenas de vezes. Você é um estudioso das escrituras, estudioso das profecias do tempo do fim, você já leu várias vezes. Só que agora, quando você lê, depois que foi liberado essa série de código para você, justamente aqui deste vídeo, este versículo ele ganha uma conotação totalmente nova, totalmente mais profunda. Por quê? Porque você não sabia que dentro da profecia haviam essas muralhas. Isso aqui é apenas um detalhe inicial de tudo que vai ser passado para os irmãos. E dirás, subirei contra a terra das aldeias não muradas. Por quê? Porque as muralhas elas vão cair. As bases americanas no Iraque, as bases americanas na Síria, elas vão cair. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro. Por quê? Porque as muralhas caíram. Isaías, capítulo de número 21. Jeremias, capítulo de número 51, versículo de número 58. E não tem ferrolho nem portas. O que é que fala lá em Jeremias 51, 58? Então, quando essas muralhas da OTAN elas caírem, essas bases dos Estados Unidos caírem no Iraque e na Síria, o que é que vai acontecer? Vai se cumprir esse versículo 10 aqui de Ezequiel 38, irmãos. E acontecerá naquele dia que terás imaginações no teu coração e conceberás um mau desígnio. Quem é a Rússia? Subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros e não têm ferrolhos nem portas. Na próxima live, do próximo sábado, quero encerrar aqui para ficar somente dentro deste tema. Foi como os irmãos e a irmã do Ministério da Porta justamente falou para que eu mantesse ali dentro unicamente de um tema. São muitos temas, muitas coisas interligadas. Na próxima live, sábado, que nós vamos continuar, quero muito terminar já esse assunto para entrar em assuntos mais profundos da igreja. Na próxima live, nós iremos ver os 3 países que vão atacar Israel dentro da Terceira Guerra Mundial. Nós vamos ver a Rússia entrando, mostrando os motivos que levaram a Rússia a entrar, e nós vamos ver também outros 2 países lá no Oriente Médio que vão entrar dentro de Israel.
certo? Então fica marcado aqui para sábado, cerca de 20 horas e 20 minutos, nós estaremos entrando, sábado que vem. Fica marcado aqui esse nosso encontro, a próxima live. Eu quero tirar agora o tempo agora para tentar conversar com os irmãos, ver se tem alguma dúvida, se ficou algum assunto pendente. Ou se os irmãos mesmo têm alguma coisa a acrescentar ou a criticar, ninguém é dono da verdade, né? Mas nós possamos andar na direção correta, porque estas profecias, irmãos, elas vão se cumprir, e elas vão se cumprir agora. O Altíssimo, ele mandou a gente falar essas coisas agora, porque elas são para agora, elas são para acontecer agora. Não é para daqui a 10 anos, para daqui a 5 anos, elas vão acontecer agora. Irmãos. Elas vão se cumprir. Elas estão determinadas a se cumprir. Lá em Daniel, capítulo número 9, fala que elas estão determinadas. Não vão voltar atrás, é para agora. A Terceira Guerra Mundial, os selos, as trombetas e depois o arrebatamento do filho varão. Louvado seja o Criador. Deixa eu colocar aqui, a internet está um pouco lenta. Se tiver alguma dúvida, né? E claro que se eu souber responder, estarei agora respondendo os irmãos em nome de Deus. Alguma dúvida, alguma coisa, alguma pergunta antes da gente encerrar? Romário, paz de Deus, meu irmão. Sim. Semana pode se abrir sim na Páscoa. Não vamos esquecer da máxima, Romário. Da máxima que... O que é que a máxima diz? O que Alcha falou? O Filho do Homem virá em uma hora em que não penseis. Uma hora em que não penseis. Então ele pode meio que quebrar essa nossa lógica, né? A gente está habituado sempre a ter a mesma lógica. Lembra que nas escrituras sempre, quando vai acontecer um grande evento, Yahweh age com surpresa. E aí mudaria também a questão da metade da semana e a gente ficaria sem saber mais ou menos a cronologia. Também com as trombetas, o que pode acontecer lá para o final da semana. Os poderes do céu serão abalados, a questão do tempo ela pode relativizar e várias outras coisas. Mas nós vamos ver com detalhes. Sim, o tardado noivo. Pode ser nessa Páscoa que vem. Pode ser. Porque eu acredito que vai ser o momento em que parte da Filadélfia ela vai esperar. Né? Nós vamos ter a confirmação correta quando se iniciar essa Terceira Guerra Mundial. Vai ser o momento também que as virgens elas vão pegar o pano de saco. Mais alguma pergunta, irmãos? Eu fiquei feliz aqui muito feliz, irmãos, da extensão do projeto Lives Filadélfia, né? Além de quando o Criador falou comigo para a gente entrar nesse projeto, a gente nem conhecia, nem tinha iniciado ainda o projeto. E agora tá podendo conversar com os irmãos, né? Frente a frente. Irmã Luísa, paz de Deus. O arrebatamento será antes da Terceira Guerra Mundial. Querida irmã Luísa, você vai tentar acompanhar o vídeo do Ronaldo, lá no Oráculo de Al. Você lembra lá de Lucas 21? Lucas 21. O que é que Alcha diz lá em Lucas 21, irmão Luísa? Só pra gente encerrar aqui. Lucas 21. Diz o seguinte, versículo 9. E quando ouvides de guerra e sedições, né? Sedições são cercos. Não vos assusteis, porque é necessário que isso aconteça primeiro, mas o fim não será logo. Então, o fim, quando acontecer a Terceira Guerra Mundial, o fim, ele não será logo. Quem perseverar até o fim dessa era, será salvo. Preste bem atenção. Última semana de Daniel se inicia justamente ali quando aconteceu o quê? A Terceira Guerra Mundial, o segundo selo. Vai acontecer concomitante com o primeiro, praticamente. Mas o fim não será logo. Ouve-se um grito. Ouve-se um grito à meia-noite. À meia-noite, ouve-se um grito. Certo? À meia-noite, na metade da semana. Vou encerrar, estamos tendo problemas aqui com a internet também. Mas, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. O Armagedon. O Armagedon vai acontecer agora, lá em Israel, Ezequiel, capítulo 38 e 39. Irmão Marildo. Paz de Deus, meu irmão. Veja bem, irmão Marildo. A terceira Guerra Mundial, ela é chamada Guerra de Gog e Magog. Ela acontece no início da semana de Daniel. O Armagedon é outra guerra, que acontece lá no finalzinho da semana. Certo? Lá de Zacarias 14, né? Apocalipse 19.
essa quarta guerra que vai acontecer no finalzinho do Apocalipse, essa quarta grande guerra, vai ser quem? Vai ser justamente a Europa, com seu reinado lá em Israel, o Antimachia, juntamente com a China, que vão se unir e vão lutar contra a tribo de Yaldá. Então vai ser a tribo de Dan contra a tribo de Yaldá. A palavra mostra que o rei de Yaldá vem em pessoa, Yahusha, juntamente com os eleitos e fiéis, para pelejar contra o Antimachia. E vai colocar por terra ali o reinado do Antimachia e estabelecer o reino milenial. Entendeu? Então, esse momento agora, o que é que está acontecendo, Igor? Está havendo a convocação para os últimos, né? Para os últimos, né, ali que serão formados filhos varão, para se juntar com os vencedores da era, para serem chamados, para serem eleitos e fiéis, se juntarem ao Machia, para justamente pelejar essa quarta grande guerra. Então, se você entrar na tribo de Yaldá, se você for da tribo de Yaldá, se você tiver o sangue espiritual de Yaldá, se você for um dos 12.000, se você for dessa tribo, a palavra mostra que quando você for arrebatado, você vai passar por um julgamento. Vou mostrar todos os detalhes para os irmãos. Depois desse julgamento, saldo positivo, saldo negativo, alguns vão ser feitos vencedores. Esses vencedores, eles vão ser o quê? Eles vão ser chamados a ceia das bodas do Cordeiro. Esses que são chamados a ceia das bodas do Cordeiro, que segue Yahusha para onde quer que ele vá, esses vão voltar com Yahusha, são os eleitos e fiéis. Tenho que mostrar também dentro do livro de Enoque muita coisa para mostrar, irmãos. Muita coisa. A capacidade do pregador não é muito ampla com câmera, com YouTube, mas eu vou passar tudo, vou passar com calma, tudo que estiver ao meu alcance, ok? Vou estar encerrando essa transmissão. Entrem na igreja, no site da igreja, na igreja, entrem no grupo da igreja, o Engedi. Lá no grupo da igreja, os irmãos vão ser transferidos para dentro das lives, né? A live que é coordenada pela irmã Cíntia, irmão Vilmar. Irmão Vilmar e irmã Cíntia coordenam as lives, sou apenas um dos pregadores da live. Existem vários outros pregadores. E lá no Zoom eu consigo transmitir essas coisas de uma forma bem melhor, né? Bem melhor mesmo. E de uma forma bem mais profunda, que está de uma forma bem superficial. Entrem lá, porque inclusive tem mais de dois anos de lives gravadas aí com conteúdo. Os irmãos de dentro do Zoom, eles têm essas gravações, né? Que durante esses 3 anos sempre aconteceram as minhas lives na sexta e no sábado, né? 3, 4 horas de live. Mas é isso aí, eu vou ficando por aqui, né? Um grande prazer estar com os irmãos, feliz por isso, apesar de não ficar muito feliz com câmera, com o YouTube. Sou sorridente mesmo, gosto de sorrir, gosto de brincar, mas as coisas que nós estamos falando aqui são sérias, certo? Antes de eu entrar aqui, estava em oração, recebi ali um impacto muito forte da mão de Yahusha, ele mandando anunciar essas coisas, e elas devem desenrolar, elas devem acontecer, certo? Aleluia, louvado seja o nome de Yahweh, louvado seja o nome de Yahusha. Estamos aqui com pequenos problemas de internet, mas estou sentindo um fogo do céu muito forte. Deixaia. Aleluia, louvado seja o teu nome, Pai. Aleluia, bendito seja o Cordeiro. Que venha azeite, meu irmão, sobre a tua vida. Que venha azeite, meu irmão, sobre a vida da tua família. Para que você possa escapar de todas essas coisas que devem acontecer no dia e na hora exata. Que somente o Pai sabe. Em nome de Yahusha. Fica na presença do Criador. Tu e tua família. Assim seja.